Olá, meus irmãos queridos, um bom dia a todos vocês. Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja contigo, te abençoando neste dia. Hoje, sexta-feira, o último dia desta semana para as nossas atividades materiais e seculares. Graças a Deus, pela graça de Deus, chegamos mais um final de semana. Às vezes a gente fica até torcendo, depois de uma semana corrida, exausta, difícil, a gente torce para que o fim da mesma chegue logo, para podermos parar um pouco, dar um basta, descansarmos. A gente sente e tem essa necessidade. E aqui estamos no final desta semana, nesta sexta-feira, e damos graças a Deus por podermos passar juntos todos os dias aí pela manhã, estudando a Palavra de Deus aqui na nossa sala, nossa sala da esperança. Deus tem abençoado muito esse projeto. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado, abençoada. Algumas pessoas têm me comunicado, que tem sido uma bênção. Para mim tem sido uma bênção, para você também. Eu sei que realmente Deus está te abençoando. Queridos, hoje nós estamos também chegando ao final desta nossa lição, que foi uma lição muito maravilhosa, a lição desta semana, falando sobre Jesus Cristo como nosso sacerdote, o nosso intermediador, aquele que intercede por nós como advogado. Jesus é o nosso advogado. E falando em Cristo Jesus como nosso advogado, eu não sei se algum dia você já precisou de um advogado para fazer uma defesa, ou também para te ajudar em alguma reclamação que você precisava fazer. Mas, queridos, eu confesso para você que eu já precisei sim de um advogado para fazer uma reclamação diante do juiz, a fim de que eu pudesse ser ressarcido por uma prestação de serviço que a pessoa deixou de cumprir com o seu dever para me pagar aquilo devido pelo serviço prestado. E foi muito maravilhoso, depois de um tempo, quando aquele meu advogado ele me ligou e disse: Gilberto, o juiz deu a causa ganho para nós. Que alívio, que alegria, E foi justamente isso que nós falamos durante essa semana no nosso contexto espiritual. Depois que nós nos tornamos pecadores por herança dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus ali no Jardim do Éden. E então, meus queridos, nós não tínhamos outra sorte a não ser a condenação eterna e a morte eterna como consequência dos nossos pecados. São Paulo diz que o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. E nós não tínhamos outra sorte a não ser a morte. Nós havíamos sido condenados a morrer eternamente. Mas Jesus Cristo, Ele já havia decidido, antes mesmo
de existir o mundo ser criado, Jesus já havia decidido a morrer por nós. Jesus, ele fiou a nossa causa, ele foi o nosso fiador. Tá? Ou seja, Jesus, ele diz assim, em vez de você pagar o preço, eu vou pagar o preço. E Jesus revelou o plano da salvação lá no Jardim do Éden, quando naquele encontro de Deus com Adão e Eva, depois que eles haviam se escondido da presença de Deus, e eles não teve mais como se esconder, porque de Deus ninguém se esconde. E então foi ali que Jesus revelou o plano da salvação. Revelou o plano que ele já tinha planejado antes de existir o pecado, antes do pecado vir a esta terra, introduzir sobre a nossa terra, e também antes de ser criado o planeta Terra, Deus já o havia planejado a nossa salvação. Talvez você pode perguntar assim, mas se Deus já sabia que o pecado ia entrar no mundo, que ele ainda ia criar, por que ele não desistiu de criar a terra antes que acontecesse? Querido, se Deus desistisse de criar a terra porque o pecado iria ser introduzido sobre a terra por meio de Satanás, Deus não seria Deus. Deus não poderia ser Deus, porque algo superior o impedia. O pecado imperiava, o pecado era mais do que Deus. Mas Deus é Deus, não tem nada que pode impedir Deus de continuar criando. A essência de Deus é criar pelo seu poder. Tá? Mas não existe nada em lugar nenhum no universo que é capaz de impedir qualquer plano, qualquer projeto de Deus de ser executado. Tá? Então Deus demonstrou que Ele é Deus resolvendo o problema do pecado antes do pecado existir. Tá? Então, meus queridos, Jesus já tinha nos oferecido como nosso sumo sacerdote, antes mesmo de sermos criados e de sermos pecadores, Jesus já havia se oferecido por nós. Tá? Jesus, ele é o nosso advogado. Cristo, ele está vigilante, ele sabe tudo sobre o nosso fardo, perigos e dificuldades. Jesus apresenta muitos argumentos em nosso favor. Ele adapta suas intercessões às necessidades de cada pessoa. Esse é um ponto muito interessante. O ser humano não é julgado diante de Deus como pessoa, mas sim pelas ações e atitudes. Tá? E esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque Jesus é tão justo, o juiz de Deus é tão justo que ele analisa toda a nossa vida. Tá? Por que você cometeu esse ou aquele pecado? Por que você fez isso ou aquilo? Então você é analisado, a família que você nasceu, o tipo de educação que você teve, tá? A sua cultura. Então tudo é analisado por que você chegou a esse ponto. Tá? E quando você, arrependido, se aproxima de Deus e você suplica a Deus por ter uma vida transformada, por ter uma vida
melhor, uma vida de serviço nas mãos de Deus, você pode ter certeza que no exato momento você é aceito como filho de Deus, você é perdoado, você é justificado naquele mesmo momento. Cristo Jesus, Ele apaga de você o seu inscrito de pecado. Você pode confiar, pela fé você pode ter esta certeza, você pode aproximar de Cristo Jesus. Aliás, meus queridos, eu queria mencionar aqui um ponto bastante importante. Tá? A Jesus Cristo, a Ele o único, é que nós podemos confessar os nossos pecados. Tá? Por mais que você admire, que você ama, que você goste do seu líder religioso, né, que seja um pastor, que seja um padre, que seja quem for, tá? Mas não foi ele que morreu por você. Foi Jesus que morreu por você. E é por isso que Jesus disse, né, que você deve entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e você deve falar com Deus. Somente Deus sabe o que passa no seu íntimo, no seu coração. É a Jesus que você deve confessar os seus pecados. E você pode ter certeza que das mãos, dos braços de amor de Jesus, você vai sair dali totalmente diferente, perdoado e transformado. Transformada pelo poder da cruz, do sangue de Jesus derramado na cruz. Tá? O objetivo de Satanás era causar uma eterna separação entre a humanidade e Deus. Esse era o plano de Satanás quando ele levou os nossos primeiros pais ao pecado. Esse era o plano de Deus. Quando você abre a Bíblia, em Gênesis no capítulo 3, no verso 23 e 24, ali a Bíblia diz que Deus, né, depois que Adão e Eva pecou, Deus o expulsou, Adão e Eva, do jardim do Éden, né, fechou os portões e colocou anjos ali, protegendo para que eles não voltassem e entrassem no jardim do Éden. Não se aproximasse agora da árvore árvore da vida. Tá? Talvez nós podemos imaginar assim, poxa, mas Deus é muito cruel, né? Será que só por causa disso ele precisava expulsá-lo do jardim do Éden? Mas, meus queridos, o plano de Satanás, o objetivo de Satanás era causar uma eterna separação da humanidade de Deus. De que maneira? Primeiro ele aproximou Eva, né, da árvore da ciência do bem e do mal. E ali, depois dele insistir, induzindo ela e enganando, né, para que comesse daquele fruto, então ele levaria ao pecado, à transgressão à lei de Deus. Mas só que na sequência ele novamente iria tentar levar a árvore da vida, para que eles comessem do fruto da árvore da vida. E dessa maneira o ser humano se tornava pecador eternamente. Se tornava eternamente um pecador. Agora você imagine, meus queridos, uma pessoa, por causa do pecado, viver-se eternamente agonizando a dor de um câncer. Imagine aí. É aqui que nós podemos entender o grande amor de Deus em ter expulsado Adão e Eva do jardim do Éden, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e permanecessem pecadores para sempre. Porque Deus tinha um plano. O
plano de Deus era eliminar o pecado do planeta Terra. Tá? E por essa razão, meus queridos, Deus demonstra o seu grande amor. Desta maneira, até em expulsá-los do Jardim do Éden. E Deus mostra o seu amor muitas vezes por cada um de nós, tirando alguma coisa que nós amamos, que nós gostamos, que nós somos apaixonados, e Deus ele permite que nós não tenhamos acesso, ou mesmo ele retira da gente, tá? Ou mesmo uma oração que você pede a Deus por algo que você acha que é tão bom para você, mas Deus conhece muito bem o futuro, Ele sabe que não é, e Ele não te concede exatamente do jeito que você pede, por amor a você mesmo, por amor à sua vida, à sua eternidade. Então, meus queridos, que realmente Deus possa nos abençoar, né, que esta lição tão maravilhosa que nós estudamos esta semana, esta lição possa mexer no seu coração, possam te dar vigor espiritual, crescimento espiritual, tendo você esta certeza que quando você aproxima, chega a Jesus, você é abraçado, você recebe o amor, o carinho de Cristo Jesus, e você realmente é perdoado, e Jesus, Ele muda a sua sorte, e Ele te dá poder para você viver uma vida de santidade. Que Deus te abençoe, e vamos orar. Ó Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esta lição que estudamos esta semana. Cristo é o nosso sacerdote, o nosso intercessor. É Ele que advoga a nossa causa. É Cristo que nos salva. Jesus conhece a nossa vida. Jesus se tornou um como nós, porque o Senhor levou o nosso fardo, a nossa dor e os nossos pecados na cruz. Oramos pedindo ao Senhor, aumente a nossa fé e a nossa esperança em Ti, em Cristo Jesus. Amém.